Hoje, trago para vocês um resumo detalhado e explosivo da última live do nosso querido Daniel Lopes, intitulada Revelação. Foi tudo um grande teatro. Preparem-se, porque a conversa vai ser tão importante que vai te ajudar a proteger a sua mente de toda a propaganda e manipulação que está circulando por aí. O mundo está estranho, caminhando para um lugar de engano, e entender o que está por trás dos panos é vital. Daniel Lopes começa a live com uma afirmação que nos deixa de queixo caído. Ele previu as ofensivas dos Estados Unidos contra os iranianos um dia antes delas acontecerem. Contrariando todas as expectativas e até mesmo as declarações públicas do presidente Donald, que dizia que esperaria semanas para decidir, Daniel afirmou que a ação seria imediata. Como ele conseguiu isso? Segundo ele, não foi invenção. Ele se baseou em informações de jornalistas e fontes da inteligência que, por estarem de fato dentro do cenário, já sabiam o que estava por vir. Sua finalidade, ele diz, é mostrar o outro lado da informação, aquilo que não está sendo divulgado, para nos ajudar a nos prepararmos. E é a partir daí que ele começa a desvendar o grande teatro. A Operação Martelo da Meia-Noite, liderada pelos Estados Unidos, que envolveu mais de 125 aeronaves bélicas e projéteis Bunker Buster, foi apresentada ao mundo como um estrondoso sucesso pelo presidente Donald. Mas aqui vem a grande virada. As informações que começaram a surgir mostram que os iranianos já haviam retirado todo o material dessas bases antes da ofensiva. Isso mesmo, pessoal. Donald teria dado tempo para que eles esvaziassem os locais, evitando prejuízos maiores. Das 3 usinas nucleares iranianas que seriam atingidas, apenas uma teria sido desmobilizada, e mesmo assim, os equipamentos já haviam sido removidos. Isso, meus amigos, é o que Daniel chama de back channel, um canal de comunicação privada entre supostos inimigos, como o famoso telefone vermelho da Guerra Fria. O objetivo? Realizar uma performance para a opinião pública, sem de fato escalar para um conflito real. A briga, ele sugere, foi uma briga de comadre, uma briga combinada. Mas por que esse teatro todo? Aprofundando no cenário geopolítico, Daniel explora a questão nuclear. Ele traz à tona a disposição dos norte-coreanos em fornecer equipamentos nucleares para os iranianos, visando uma paz duradoura através da dissuasão. Afinal, por que o Ocidente nunca fez uma ofensiva contra a Coreia do Norte? Porque eles têm armamento nuclear. Essa é uma estratégia que, por mais maluca que pareça, faz sentido para impedir um conflito maior. Dmitry Medvedev, ex-presidente russo, corrobora essa ideia, afirmando que vários países estão dispostos a oferecer equipamentos nucleares para os iranianos. Isso acende um alerta. Será que estamos caminhando para um terceiro grande conflito mundial com risco de se tornar planetário e nuclear? É o grande perigo e receio, ele ressalta. O primeiro-ministro israelense, B.I.B., em suas palestras desde 1983, sempre deixou claro seu objetivo: impedir que os iranianos desenvolvam ou adquiram equipamentos nucleares. Mas Daniel nos convida a ir além, revelando um projeto que a maioria nunca ouviu falar, o Projeto Rezuk. Trata-se de um acordo bélico secreto entre a Grã-Bretanha e Tel Aviv, com o objetivo de combater os iranianos e derrubar o regime atual. Isso mostra, segundo Daniel, que o que estamos vendo hoje não é algo espontâneo, mas sim uma série de projetos que já estavam programados para acontecer. E aqui, meus amigos, chegamos ao ponto mais crucial da análise de Daniel Lopes: todos os conflitos são conflitos bancários. Ele afirma que todas as disputas são conduzidas pelos controladores do mercado financeiro internacional. Ele nos lembra de um livro fundamental, Política, Ideologia e Conspirações, de George Allen e Larry Abraham. A verdadeira razão para a instabilidade na região, ele argumenta, não é apenas impedir o enriquecimento de urânio, mas um outro tipo de enriquecimento. O Irã é um dos poucos países que ainda não foi absorvido pelo sistema financeiro global, não estando vinculado ao Fórum Econômico Mundial, ao Banco Mundial ou às grandes empresas de capital internacional como BlackRock, Vanguard e JP Morgan. Por que isso é um problema para esses banqueiros globais? Porque o Irã possui a terceira maior reserva de petróleo e a segunda maior reserva de gás natural do mundo. Com a Europa precisando urgentemente de novas fontes de gás após a destruição dos gasodutos Nord Stream, o Ocidente está desesperado para acessar os recursos iranianos. A estratégia é clara: trocar o poder no Irã para abocanhar essas riquezas. Daniel ainda nos alerta que, muitas vezes, o capital financeiro internacional patrocina os dois lados de um conflito. O objetivo não é que um lado vença o outro, mas sim continuar ganhando dinheiro e mantendo o status quo. O teatro, meus amigos, continua. Daniel, que estuda a arte da negociação do presidente Donald e recomenda o livro homônimo, explica que as ações de Donald são uma estratégia calculada. Ao ameaçar os iranianos, ele busca pressioná-los a aceitar um acordo nuclear mais facilmente. Isso, no entanto, gera um custo político interno, pois a base eleitoral de Donald, que o elegeu para colocar a América em primeiro lugar, não apoia conflitos internacionais.
As declarações do secretário de Defesa, dizendo que não querem mudança de regime no Irã, são, para Daniel, mais uma prova da encenação. E a grande virada está nos sinais do mercado. O mercado financeiro é uma bola de cristal, um palantir, que se move antes das coisas acontecerem. Se um conflito prolongado fosse esperado, o petróleo e o ouro estariam subindo. Mas eles estão caindo. Isso poderia sugerir que o conflito não durará, a menos que o mercado já saiba algo muito maior, que o regime iraniano será derrubado. Se isso acontecer, as sanções contra o petróleo iraniano cairão, e uma enorme quantidade de petróleo inundará o mercado, fazendo os preços caírem drasticamente. Então, a queda do petróleo não seria um sinal de paz, mas sim um sinal de que o plano de derrubar o regime iraniano já está em andamento, visando uma abundância de petróleo e um impacto devastador na economia global, sobretudo em países dependentes como a China. Isso, segundo Daniel, é a verdadeira grande fachada, o grande teatro. A única coisa que poderia mudar os rumos desse acordo secreto entre Estados Unidos e Irã seria o fechamento do Estreito de Hormuz, uma artéria vital para o comércio global, por onde passa 20% do petróleo e um terço do gás natural. Se isso acontecer, o caos global seria instaurado, com o petróleo podendo chegar a $130 o barril, levando a economias importantes como a do Japão ao colapso. E o que justificaria uma escalada tão drástica, uma mudança de regime que nem mesmo o presidente Donald havia assumido abertamente? Daniel Lopes levanta a hipótese mais grotesca de todas, um novo 11 de setembro em solo americano, atribuído aos iranianos. Isso criaria justificativa perfeita para uma intervenção militar total, com a mídia já preparando o terreno, alertando sobre a presença de milhares de pessoas procuradas internacionalmente que teriam entrado nos Estados Unidos sem documentos. Se isso acontecer, o resultado seria uma distopia estilo Minority Report, com a intensificação da vigilância e controle da população. E aqui chegamos ao segredo mais sujo, a parte que Daniel reserva para a palhinha da arca, os projetos de renovação urbana de Tel Aviv e Haifa, chamados Tama 38 e Pinui Binui. Esses projetos visam demolir edifícios antigos, construídos antes de 1980, vulneráveis a terremotos, e reconstruí-los com luxo. A coincidência arrepiante é que todos os projéteis que caíram em Tel Aviv e Haifa atingiram exatamente áreas que já estavam programadas para demolição e reconstrução de luxo. A destruição, portanto, acelera essas demolições, transformando-a em uma especulação imobiliária oportunista. Daniel chega a mencionar que o genro de Donald, Jared Kushner, já falava em transformar a faixa de Gaza em um resort de luxo. O presidente Donald, agora, já fala abertamente em MIGA, Make Iran Great Again, defendendo a mudança de regime, em linha com o herdeiro do trono iraniano, Reza Pahlavi, e até mesmo com cofundadores de grandes empresas de tecnologia, como a Palantir. Tudo isso, para Daniel, é o início da segunda fase de um projeto antigo, que ele chama de Azguk, um plano de mudança completa da dinâmica global. Os Estados Unidos estão agindo como agentes provocadores, assim como fizeram com a Rússia, empurrando o Irã para uma atitude impensada que justificará uma intervenção ainda maior. Ele traça um paralelo histórico, a provocação dos Estados Unidos ao Japão, embargo de petróleo, que levou ao ataque a Pearl Harbor, dando aos americanos a justificativa que queriam para entrar na Segunda Guerra Mundial. Agora, o alvo final pode ser a China. Se o regime iraniano cair e o petróleo inundar o mercado, isso atingiria em cheio a economia chinesa, que depende desse petróleo, impedindo-a de se tornar uma nova superpotência global. A live termina com Daniel Lopes reforçando a urgência de estar bem informado e preparado. Ele sugere que há um alerta geral para a população americana e até para o Brasil, que, segundo ele, foi escolhido para desempenhar um papel fundamental nesse plano nefasto. Para aqueles que desejam aprofundar, ele convida para a Arca, seu grupo de estudos onde ele oferece análises detalhadas, estudos personalizados e a verdade por trás das cortinas. Então, meus amigos, o que Daniel Lopes nos revela é um cenário complexo e intrincado, onde o que vemos na superfície é apenas uma peça de um jogo muito maior. É um convite a questionar, a pesquisar e a nos prepararmos, porque o palco está montado, e a peça já começou. Fiquem ligados, e até a próxima. Esse foi mais um resumo de uma das lives do Daniel Lopes. Lembre-se, eu faço estes resumos para as pessoas que, assim como eu, não conseguem acompanhar a live de mais de 1 hora do Daniel. Se este conteúdo foi legal para você, ou te ajudou em algo, vou pedir para que você se inscreva neste canal e deixe o like neste vídeo. Todo dia você vai encontrar resumos das lives que irão te ajudar na sua jornada. Abraços e até o próximo resumo.